Olá, o seu jornal está de plantão para acompanhar e analisar as manifestações que estão acontecendo em vários cantos do país contra a presidenta Dilma Rousseff. Alguns pedem o impeachment da presidenta e outros vão além, defendem uma intervenção militar no país. O que significam esses atos, quem participa deles, o que esperam estes manifestantes? Nesta segunda edição do plantão de hoje do seu jornal, quem está comigo aqui no estúdio é o Eduardo Guimarães, o Edu, do Blog da Cidadania. Boa tarde, Edu, obrigado por ter vindo. Boa tarde, como vai? Bom, o Edu é empresário e, paralelamente a essa atividade profissional, ele mantém o Blog da Cidadania, que tem um viés progressista. E hoje o Edu, você foi até a manifestação na Avenida Paulista. Moro por ali. Você mora ali perto? E o que você viu por lá? Então, você foi como curioso, espectador, não foi para participar eu fui como blogueiro. É. Eu fui como blogueiro e eu moro ali no Paraíso, numa das ruas ali do Paraíso, e saí de casa por volta de 11 horas da manhã e nos prédios ao lado as pessoas também estavam saindo de verde e amarelo, porque o pessoal basicamente que está nessa manifestação, eu fui andando com eles, eu era um deles, até porque eu sou vizinho deles. Na região da Paulista, Jardins, Vila Mariana, alguns vindo de metrô. De onde vem essa massa toda? Eles vêm dos bairros que tem metrô, como Santana, até o Jabaquara, Vila Madalena. É a região mais de metrô mesmo, mas a grande maioria está ali nos Jardins, Moema, toda aquela região. Essa é a grande... Mas basicamente nos Jardins, tá? E Vila Mariana, o pessoal vem andando, saindo dos prédios e realmente era bastante gente, tomaram a região e eu conversei com algumas pessoas. Você nota, basicamente, que tem um público tipicamente classe média alta. Tá? Você não tem, por exemplo, uma pluralidade étnica. Sei. Você vê que são pessoas todas do mesmo tipo, físico, modo de vestir, modo de falar, e que com muita exceção, mais povo mesmo, né? Inclusive tem a questão até étnica mesmo, você vê muito mais, quase que só gente branca tal. E realmente eles assim, falam muito alto e não aceitam de maneira nenhuma uma divergência. Na altura da Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, uma pessoa de um dos prédios balançou uma bandeira vermelha pela janela e realmente houve um tumulto quase, porque se aglomerou uma multidão. Eu diria que no mínimo tinha umas 500 pessoas, se voltaram para o prédio e ficaram proferindo impropérios sem parar, mas sem parar, uma coisa realmente impressionante, sabe? E além de tudo isso, eu digo para você que eu entrevistei algumas dessas pessoas e para uma, por exemplo, eu fiz uma pergunta: olha, se derrubar a Dilma Rousseff, quem é que assume no lugar dela? Que é o pessoal que defende impeachment, né? O pessoal que defendia o impeachment. Um homem representante comercial, um homem grande, bem grande, já de meia idade. Eu sou patriota, eu sou democrático, e aí? Mas como é que você vê essa linha sucessória? Você sabe quem é que assume no lugar dela? Não, vai ter outra eleição. Falei, não vai ter outra eleição, vai assumir o vice-presidente da República, que é o Michel Temer, do PMDB. Esse aí não dura 2 meses. Esse aí não vai durar 2 meses, vai derrubar também o Michel Temer. Vai derrubar, 2 meses derruba. Mas e aí quem é que vem? Olha, vem o Renan Calheiros. Não, esse aí nem pensar. Não, depois do Michel Temer vem o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Esse aí nem pensar, também vai derrubar. Eu falei, bom, se derrubar esse aí, daqui a pouco vai vir o presidente do STF, sei lá, o presidente do Senado, e aí vai embora, né? Ele falou, olha, quer saber de uma coisa? É melhor dar o golpe mesmo, porque... Nossa. Quer dizer, esse é um desses insatisfeitos com o resultado, que não aceitam o resultado da eleição. Porque houve uma eleição, quem ganhou foi a presidente Dilma, é alguém que está insatisfeito, que quer simplesmente tem que trocar derrubar o presidente. Uma das pessoas disse o seguinte, que ela quer mesmo, uma senhora, ela é dona de uma escola infantil, outras
duas senhoras educadoras, pessoal cheio de joias, tal, e falando em revolução. Não, o que a gente quer é revolução. Tem que derrubar todo mundo aí, tal. Eu perguntei, mas a senhora entende bem esse conceito de revolução? Né? Porque é uma coisa, a revolução costuma ter violência. Ah, mas não pode ficar do jeito que está, não sei o quê, então tem que derrubar de qualquer jeito, porque comunismo não é aqui. Edu, você esteve sexta-feira naquela outra manifestação convocada pelos movimentos sociais e ali, na sexta-feira, diante do prédio da Petrobras, tinha um pessoal que está organizando a manifestação de hoje. Você conversou com eles sobre essa questão, não é? Você fez um vídeo que nós temos Também. aqui. Foi outra... É recorrente, Tá, né? vamos dar uma olhada então nesse vídeo que você gravou? Eu sou uma pessoa democrática, sou um brasileiro, sou democrático, vou defender meu país em cima de qualquer coisa. Claro. Hoje eu defendo o impeachment, mas vejo um cenário meio sombrio. Espero que eu esteja errado. Por que o senhor acha que o cenário é sombrio? Cara, por tudo que está aparecendo na televisão, quando um presidente vem e convida o MST, através do Stedley, para montar um grupo para vir atacar o país, desculpa, é só com intervenção militar, não tem outra situação. Só com intervenção militar. Não, eu prefiro no momento uma coisa democrática que é o impeachment. E se por acaso o Congresso não conseguiu o impeachment, como é que ficaria? Cara, aí não sei, a gente precisa ter a cabeça no lugar, entendeu? Precisa conversar com a população, com a sociedade civil, com todo mundo e ver com a melhor saída para o país. É bem o que você estava falando. Na verdade, acabou não saindo no vídeo. Eu tive um problema com o vídeo, não saindo o resto dessa conversa. Então eu pergunto para ele mais uma vez sobre a linha sucessória. Ele não conhece a linha sucessória, mas ao fim tem um trecho desse vídeo mesmo que eu gravei aí, que eu pergunto para ele o que ele achou do regime de 1964. Não sei se vocês tiverem aí, puderem colocar no ar, acho que valeria para as pessoas verem. Quando ele diz que o regime de 64 foi necessário, ele considerou que foi necessário e disse claramente que ele acha que aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele conclui essa fala dele dizendo que aqui no Brasil o caminho é esse. E você vê que há muita gente acreditando, espalhando boatos aí sobre golpe militar, sobre militares desaquartelados. E existe um sentimento desses grupos sociais que me preocupa muito, porque é um sentimento que ele contempla a violência. Eles admitem e até pregam a violência e partem para a violência. Há vários vídeos aí na internet de exemplos dessas pessoas partindo para a violência. Durante a eleição do ano passado, eu publiquei uma denúncia no meu blog muito séria, que um amigo nosso, que ele é cadeirante, metalúrgico antigo, foi parceiro do Lula, inclusive, e ele estava no centro da cidade com a cadeira dele, é uma cadeira elétrica, né? Ele tem uma distrofia que ele está se entortando todo, e ele saiu com a camiseta do PT vermelha e um broche PT. Parou uma SUV, uma caminhonete, com 4 rapazes fortes do lado dele, desceram e exigiram que ele tirasse a camisa e o broche. Ele não quis tirar, eles o insultaram pela condição dele de cadeirante e deram uns tapas na cabeça dele, derrubaram a cadeira dele no chão e ele foi para o chão, ficou ali, teve que ser socorrido por outras pessoas. Isso ele testemunhou várias vezes, aí não teve consequência nenhuma, não teve investigação policial. Edu, essas pessoas falam como se as instituições do país não estivessem funcionando, e estão todas funcionando perfeitamente dentro da ordem democrática, né? Agora, você é um grande defensor da democratização dos meios de comunicação e um crítico da grande mídia. E agora tem um assunto que você está abordando no blog da Cidadania, que é a lista de brasileiros com contas suspeitas no HSBC na Suíça. Sim. Na sexta-feira, o país todo ficou sabendo que grandes empresários da comunicação estão nessa lista.
E entre eles são empresários ligados à Globo, Folha de São Paulo, a Editora Abril. Como é que você está avaliando isso tudo? E qual é a força dessa grande mídia nisso que está acontecendo no país hoje? Então, uma coisa engraçada, né, é que o jornal Globo passou a ser o segundo detentor das informações que vêm daquela associação de jornalistas investigativos, há poucos dias. E bastou que saísse da mão do UOL e do jornalista Fernando Rodrigues, que é o representante do UOL nesse Conselho de Jornalistas Investigativos, ele não ventilou essa lista de nomes de donos, empresários, donos de grandes meios de comunicação e alguns jornalistas. E agora o Globo decidiu pôr para fora, mas a maioria dos que estão aparecendo ali são pessoas que já morreram. Tem alguns que estão vivos, mas as contas estão inativas, tal. Mas houve uma resistência muito grande no Congresso, principalmente por parte do PSDB, em aceitar a instalação de uma CPI proposta pelo senador Randolph Rodrigues, do PSOL. E realmente a mídia mostrou uma abulia, uma afasia, uma falta de interesse em relação a essa investigação, que é extremamente expressiva. São mais de 8 mil brasileiros com contas ali, sabe-se que grande parte dessas contas não estão declaradas, e tem brasileiro muito vivo, nos dois sentidos, vivo de estar vivo e vivo de ser bem esperto, nessa lista. E eu tenho visto, evidentemente fala-se muito, há muita coisa, muito boato, então você tem que separar o que é o que, né? Mas o que eu posso falar aqui na TV dos Trabalhadores é que, por exemplo, tem muita gente aí que está bradando contra a corrupção, e gente de partidos políticos aí que vai acabar aparecendo nessa lista. Porque eu estou achando que não vai dar para segurar esse rojão, porque tem instalação de investigação no Ministério Público, tem na Polícia Federal, não é? E lógico que essa lista que está restrita às mãos do UOL e agora do Globo, não está disponível ainda às autoridades, mas eu acho que isso tem que ser disponibilizado publicamente, precisa acabar com o sigilo dessa lista, porque estão usando o argumento de preservação de sigilo bancário, mas esse sigilo bancário ele não pode se sobrepor ao interesse público. E a gente sabe que certas autoridades aí do Ministério Público, por exemplo, de São Paulo, como no caso do dito trem-salão, estavam esquecendo processos em gavetas, tá certo? Então eu acho que a publicização dessa lista é imperativa, eu acho que é uma afronta à sociedade que só coisas relativas, só problemas, suspeitas relativas a um lado do espectro político sejam conhecidas e contra outro lado fiquem acobertadas, instaure-se um silêncio, tenha um breu sobre essas questões, porque a sociedade tem direito de saber de todos, não só de alguns, porque senão não é democracia, então é ditadura. Porque as pessoas cometerem erros, fazerem coisas erradas, eu sempre digo o seguinte, se você conseguir montar qualquer associação de anjos, provavelmente ali também vai ter corrupção, porque a gente não pode esquecer que Lúcifer era um anjo. Então, os anjos no entorno de Deus, teve um ali que desbandou, fez coisas erradas e ele virou o diabo, não é isso? Então... Edu, você mencionou aquela fala sobre o golpe de 64 na entrevista que você gravou e a nossa produção, nossa equipe localizou. Vamos dar uma olhada então? Vamos ouvir. Senhor Alexandre, o que o senhor acha do regime de 1964? Do regime, você está falando? Eu acho que foi o que aconteceu na ocasião, tinha que acontecer.
como está para acontecer agora. Infelizmente, tem certas coisas que não tem escapatória, entendeu? O que aconteceu naquele momento é porque tinha que acontecer, entendeu? Enfim, e agora a gente caminha pelo mesmo, está indo pelo mesmo caminho. Também indo pelo mesmo caminho de 64. Porque ali terminou num golpe militar, né? E aí o senhor acha que pode caminhar para isso? É o que eu estou te falando, democraticamente. Democraticamente. Você vê que ele completa que é democraticamente, pode caminhar para ruptura da democracia. Bom, falta análise, falta conhecimento, falta reflexão. E, Edu, voltando a tratar você como um militante da democratização dos meios de comunicação, como é que você avalia o papel da nossa grande mídia nessa questão da incitação ao ódio, da falta de reflexão sobre o que acontece, a reflexão política e ideológica sobre o que acontece no país? O país está passando agora por alguma dificuldade econômica, para essa disputa política, e o papel da grande mídia. Por exemplo, hoje os grandes jornais, as rádios, convocaram a população para participar desses atos. É escandaloso. O que mais que eu posso dizer? É um escândalo. É um escândalo, porque essas empresas, elas praticamente organizaram, conduziram, publicaram releases com instruções para militantes, para pessoas que quisessem participar, facilitação. O governo do estado tomou medidas aí, adiou eventos. Tem um conluio para esse golpe que envolve governo do estado, envolve grandes impérios de comunicação que fizeram uma opção política, inclusive concessões públicas de televisão, elas estão sendo usadas para organizar tudo isso, fazendo denúncias seletivas. Não se fala de certos escândalos e fala-se de outros, sendo que existe escândalo, todo mundo está com algum problema do seu lado, porque alguém de algum lado sempre faz coisa errada. Então, quer dizer, quando alguém erra de um lado, é o que eu lhe falei, a imprensa vai em cima e exacerba aquilo ali. Quando alguém erra do outro lado, a imprensa vai lá, solta uma notinha e depois não fala mais do assunto. Então aí se direciona, você fala que eu sou militante, e você tem razão da democratização da comunicação. É uma coisa muito engraçada, eu vou fazer um relato bem breve. Em 2002, em plena campanha eleitoral para presidente da República, em que disputaram Lula e José Serra, o jornal Folha de São Paulo, ele publicou uma matéria, que eu republiquei inclusive no meu blog, criticando, uma matéria crítica ao governo Fernando Henrique, porque diz que enquanto o resto do mundo estava regulando a comunicação, o Fernando Henrique estava liberando geral aqui. O que estava acontecendo? Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, principalmente a Inglaterra, Estados Unidos também, eles estavam, naquele momento, implantando leis mais duras, por exemplo, para combater oligopólios midiáticos. Então, impedindo que veículos tenham muita audiência, porque aí falam sozinhos. Então, Estados Unidos, por exemplo, limitou, através do Federal Communication Commission, limitou em 25% a propriedade de meios de televisões, de audiência de uma televisão. Uma televisão que tiver mais de 25% de audiência, ela tem que ser vendida. Você não pode ter uma televisão e um jornal na mesma cidade. Tudo que aqui no Brasil... Então, isso foi incrementado, foi aprofundado esse controle nos países desenvolvidos, Estados Unidos à frente. Aqui no Brasil, o Fernando Henrique estava acabando com todo tipo de proibição, inclusive nessa onda do governo Fernando Henrique, permitiu-se que muito político, que em lugar nenhum, país desenvolvido nenhum pode ter meio de comunicação, vários têm aqui, inclusive burlando, driblando a lei. E por isso, o que está acontecendo? Essa imprensa, já várias vezes em nossa história,
não aceitou governos e tratou de derrubá-los. O golpe de 1964 ele foi tramado dentro da redação do jornal Estado de São Paulo, o golpe de 1964. E quando a gente pega a história da Globo, em 1963, o pai do Roberto Marinho, ele tinha a concessão da Globo e não tinha dinheiro para abrir a Globo. Veio em 64 o golpe, em 65 ele abriu a Globo, ele fundou a Globo com o dinheiro que os militares deram para que ele pudesse instalar um órgão de comunicação que representava a voz do regime. A partir daí, todos esses empresários ganharam muito dinheiro da ditadura para terem esses impérios que eles têm hoje, que são incontrastáveis, apesar de que a internet diminuiu esse poder. Muito bem, essas leis que foram implantadas nesses outros países, aqui no Brasil está inviabilizado pelo Congresso que nós elegemos, que é extremamente conservador. Então, nesse momento, está muito difícil para fazer isso. Ok, obrigada, Edu, pela sua participação aqui. Vamos passar o site, o blog da Cidadania? Vamos sim. Como é que é? É blogdacidadania.com.br. Ok, quem quiser acompanhar as ideias do Edu. Muito obrigada por sua participação aqui hoje. Muito obrigado. Bom, e daqui a pouco o plantão do seu jornal volta com outras análises sobre as manifestações que estão acontecendo em todo o país hoje. Você também pode acompanhar pelo site tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual. Até já!